Aloha, sejam bem-vindos ao canal Onda Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais um vídeo sobre o nosso eu do futuro, sobre metas e objetivos. Hoje eu quero falar sobre um tópico um tanto diferenciado. Vocês vão até achar um pouco estranho, mas eu preciso trazer isso para vocês como parte de um exemplo de vida. Muitas vezes nós deixamos de tomar uma atitude ou deixamos de fazer alguma coisa em função de algo que nós percebemos ou da forma como nos sentimos. Por exemplo, você quer ser alguém na vida. Eu tenho minha meta, Selva. Eu quero ser uma pessoa lá na frente, bem-sucedida. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero representar alguma coisa para o meu trabalho, né? Eu quero ser bem visto, bem vista. E para isso eu vou decidir fazer uma trilha. Vou ter algumas metas para chegar lá onde eu quero ser. Vou te dar um exemplo. Eu quero ser sei lá, um diretor do corporativo, enfim. Mas entenda que à medida que você entra nessa caminhada, durante esse processo, você vai mudando. E não somente você, senão aquilo que você quer se torna diferente. Aquilo que você atinge se torna diferente. E quando você menos espera, você chegou onde você chegou, mas de uma forma completamente diferente. Em 2017, quando eu decidi começar a estudar essa questão do desenvolvimento humano, do comportamento e tal, eu comecei trilhando um caminho, né, da espiritualidade. Porque eu achava que o meu problema, Selva, a minha crise existencial, se definia por eu estou entrando nos 40 e eu estou na crise dos 40. Então, eu, dentro daquilo que eu achava que era possível na minha vida, eu tinha definido como uma coisa legal. Eu estou bem do jeito que eu estou, mas está faltando alguma coisa. Isso a gente chama na física de caos, né? O caos termina vindo para a gente, obviamente, criar uma ordem diferenciada e sair desse caos. Isso é normal no universo. O universo funciona assim o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem aquele caos que se forma, né? Por exemplo, um conglomerado de estrelas, enfim, daqui a pouco isso se transforma em outras coisas, tem outras proporções, daqui a pouco é uma galáxia engole outra galáxia e assim sucessivamente. E quando menos você espera, aquilo que você achou que fosse não é mais. Então, quando eu comecei, veja bem, quando eu comecei todo esse estudo, eu falei assim, bom, eu vou seguir os passos de um ativista quântico. Hoje eu não sou mais ativista quântico. Claro, tem coisas que eu ainda acho que são interessantes na física quântica, mas quando eu entrei na licenciatura, eu vi que a história não era bem o que contavam. Era uma história completamente diferente. Então, eu fui mudando com o passar do tempo, quando fui adquirindo outros conhecimentos, quando fui expandindo a minha consciência, porque expansão de consciência, como eu já venho dizendo, já tem outros vídeos, não se trata somente da questão espiritual, se trata do conhecimento e da percepção do conhecimento. Isso quer dizer, se eu estou aqui, nesse pedacinho, eu conheço só daqui a aqui. Mas, se eu vou um pouquinho mais adiante, eu passo a conhecer daqui a aqui. Então, as minhas possibilidades são maiores. Eu consigo me desenvolver de uma forma melhor. Mas entenda que isso aqui, diferente disso, implica em outras coisas também. Aquela bendita frase, né? Para cada escolha, uma renúncia. Então, o que eu estou querendo desenhar aqui para vocês? Quando você começa, que você quer um futuro X, eu quero um objetivo X, e à medida que você vai galgando as metas, à medida que você vai tendo essa conexão com o teu eu do futuro, ele vai trazendo a trilha pela qual você vai indo para você se tornar esse futuro, vai mudar muita coisa. Na questão do negócio, por exemplo, quando você tenta abrir uma loja ou abrir um curso ou alguma coisa assim, você visa uma determinada persona, um determinado público-alvo que vai comprar alguma coisa para você. Então você acha que se trata sobre o negócio, mas na verdade não se trata sobre o negócio. Se trata muito mais, e é aí que eu quero chegar, sobre a frequência na qual você está. Como assim, Selva? Não estou entendendo nada. Quando você começa aqui, você é uma pessoa. Quando você chega aqui, o teu nível de experiências, que você teve esse tanto de experiência, que é a diferença, ok? Você tem aqui A, B, para chegar a C. Você adquiriu B depois. Esse Bzinho, é um tanto de experiências que você não tinha.
E essas experiências derivaram uma forma diferente de você ser, ver, perceber e lidar com as coisas. E a frequência tem muito a ver com isso. Como eu percebo a informação, que emoção que eu coloco nessa informação e, principalmente, quais são as minhas ações, a minha reação perante isso. E isso, com o passar do tempo, vai moldar um novo eu. E a partir desse novo eu, lá na frente, no teu negócio, essa pessoa que está vai evoluir com você ou você vai terminar chamando outro público, outra pessoa. E por que eu estou dando esse exemplo, Selva? Porque, por exemplo, vamos supor que você aí é um terapeuta, um psicólogo, um terapeuta, e você decide aplicar uma determinada linha. Ah, eu vou somente atender pessoas adultas. Eu não quero trabalhar com crianças, não quero trabalhar com adolescentes, eu trabalho com adultos. Eu vou me especializar na questão de, sei lá, ansiedade. Entenda que à medida que você vai estudando, à medida que você vai lidando com esses seus clientes, você vai adquirir conhecimento diferente e no final das contas, porque nada fica na zona de conforto, porque se você fica muito tempo na zona de conforto, o tal do caos aparece, você vai terminar mudando. Por A, por B, por C, não interessa qual é o motivo, você vai terminar mudando. E a pessoa que você era no começo já não é mais depois. Você já tem uma outra visão. Você consegue atingir outro público. Você consegue lidar com outras coisas. Por quê? Porque isso aqui que você faz, você já faz com o pé nas costas. E isso aqui também não te toca mais, não é mais o teu propósito, porque o propósito ele vai mudando à medida que a gente vai evoluindo. É diferente da missão de vida. Propósito é aquilo que você está passando agora e que você quer atingir agora. E a frequência, a forma como você lida com todas essas percepções, esses elementos que fazem parte do teu conhecimento e parte da tua experiência, essas frequências, se você as limitar, se você as treinar de forma como deve ser, vão fazer com que esse galgar algo novo se torne muito mais fácil e muito melhor. É assim, você era aquele terapeuta que você queria X. Aí você entendeu no meio do processo das pessoas que aquilo te deixava cansado, que aquilo te deixava estressado e que você precisou fazer alguma coisa para você lidar com esse tanto de informação. Então, quando você se percebe cansado, estressado, querendo sair, você está numa frequência. Você está sentindo, seu corpo está percebendo e você está reagindo de forma emocional àquilo. Isso é frequência psíquica. E a partir disso, você tem duas formas. Ou você atua de forma deliberada, pensada, ou então você fica no automático. Se você fica no automático, olha só que coisa, você continua na mesma zona de conforto. Teu público continua sendo o mesmo. Você vai se sentir com o passar do tempo muito cansado, não vai querer mais fazer isso, vai querer uma coisa nova. E quem fez você querer essa coisa nova é essa frequência. Agora, se você pensa de forma deliberada, da mesma maneira, obviamente, ah, não, legal, eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso ir para outra área. Você vai, se fizer dessa forma, também ter um público diferente, também ter uma comunicação diferente, também ter um conhecimento diferente. Ou seja por A ou seja por B, a nossa tendência como ser humano é estar sempre evoluindo. Como dizem, pelo amor ou pela dor. Então, neste vídeo, o que eu quero que você perceba é assim: nós somos seres que estamos em constante evolução e que, se você fizer essa evolução de forma deliberada, de forma pensada, entendendo como você funciona e como essas frequências elas te afetam e como você consegue lidar com ela, de que forma você consegue lidar com essas informações, quando você fica expert nisso, você consegue chegar lá, onde você quer. Ah, Selva, eu quero, sei lá, montar uma empresa, eu quero ter mais clientes, eu quero me casar, ter meu casamento, minha família. Quando você chegar lá, você vai chegar de forma mais certeira e mais inteligente. E é isso que eu te ensino aqui. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre essas frequências, eu estou deixando um desafio Fluência Vibracional, um link aqui embaixo. Clica e conversa comigo, eu te explico tudinho como é que funciona. Mas clica agora, não deixa para depois. Então é isso, pessoal. Entenda que para você ir lá para frente, você precisa entender como você funciona, como funciona o teu meio e o que fazer para você chegar lá, para você chegar no seu eu do futuro. Grande beijo no coração. Aloha, até lá.